Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é RPG. Hoje vamos mais uma vez retornar ao nosso querido Forbidden Lands, Guia do Mestre. Quem tá ligado no movimento, quem já segue a gente aqui no canal já tem um tempinho, sabe que a gente fez uma série de vídeos sobre Forbidden Lands, explorando o livro do jogador, capítulo a capítulo, mas agora, esporadicamente, a gente retorna às Terras Proibidas para pensar algum material do Guia do Mestre, para expandir os nossos conhecimentos, ampliar os horizontes, ou pegar mais alguns sustos e alguns plot twists, como vai ser o caso do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar dos Halflings e dos Goblins, tá? A gente vem pensando aí um pouquinho sobre cada uma das ascendências, né? Falamos já de elfos, de anões, né? Lupinos, e agora chegou a vez de falarmos de Halflings e Goblins. E, assim, eu já tinha tomado um pequeno susto quando eu comentei o iniciozinho da explicação sobre os Halflings, lá no início da série do Forbidden Lands, vou até deixar aqui no card para quem quiser conferir, mas agora, com essa versão expandida, vamos colocar assim, das informações do Guia do Mestre, o negócio ficou mais sério, o bagulho ficou mais tenso ainda. Então segura aí, que tem muita informação interessante e diferente de outros cenários de fantasia medieval clássica, hein? Se liga aí. Olha só, o livro, primeiro que eu achei meio esquisito, mas depois vocês vão entender por quê. O livro coloca junto aqui Halflings e Goblins, tá? E começa a explicação das duas ascendências juntas. Por quê? Porque eles vieram de uma proto-ascendência, se é que eu posso chamar assim, original comum. E como é que surgiu isso? No Forbidden Lands tem muita coisa que é mito e tal, que tem aquelas histórias fantásticas de como cada uma das ascendências surgiu. Se você está lembrado do que eu falei no vídeo sobre os elfos, eles acreditam que eles descendem de um fragmento de uma estrela vermelha que voa no espaço, chamada Andarilha Vermelha. Então essa estrela cai em alguns fragmentos dela, e a partir desses fragmentos se formam os elfos. Os Halflings e Goblins, ou melhor dizendo, essa proto-ascendência Halfling e Goblin original, tem um início parecido. Só que ao invés de ser formados por fragmentos da Andarilha Vermelha, eles são formados por pedras da Lua, que são fragmentos jogados, né, nesse mundo pela deusa Eor, que é a deusa da Lua. Então, essa ascendência original, Goblin e Halfling, se formou com as pedras da Lua, de uma maneira, o livro não dá muitos detalhes, mas acredito eu, de uma maneira bastante similar aos elfos. Então eles tinham essa pedra da Lua incrustada aqui no peito e tal, e era a partir disso que eles eram gerados, propriamente dito, né? Então, assim, a diferença entre eles e os elfos, segundo o livro coloca aqui, é que eles eram criaturas mais sombrias, né? E por conta talvez de terem sido criados pela deusa da Lua, eles tinham uma certa sensibilidade à luz solar. Por isso, eles foram se refugiar nas florestas mais sombrias ao leste de Corvandor. E assim, essa ascendência original viveu por algum tempo, que o livro também não especifica qual. Mas o detalhe, começa a ficar mais interessante a história quando, em determinado momento, aqui eu não vou entrar muito na questão da história, né, porque senão é uma viagem muito longa. Se vocês quiserem que eu comente sobre toda a história de Corvandor, é só se manifestar aqui nos comentários, tá? Mas o que é importante aqui neste exato momento, pra gente pensar aqui um momento, é que o Deus Corvo, ele chegou uma determinada hora que ele quis dividir ali as terras, né? As Forbidden Lands. E nesse momento houve uma tentativa de traição desta ascendência original Halfling Goblin, né? Eles tentaram enganar o Deus Corvo. E aí, como uma forma de punição, eles foram divididos em duas ascendências distintas, porém eternamente ligadas. E vocês já vão entender por quê. Então essas duas ascendências foram justamente os Halflings e os Goblins, tá? E eles tiveram, nesse momento da divisão, as suas pedras da Lua arrancadas, tá? Supostamente pelo Deus Corvo. Aqui o livro não dá muitos detalhes, mas eles perderam essas características originais que eles tinham, né, e comuns, e aí como se eles tivessem se dividido em duas espécies, ou duas ascendências, né, diferentes, os Halflings e os Goblins. Então, a partir dessa divisão, o que restou, né? Como é que eles se diferenciaram, como é que eles passaram a encarar a vida, vamos colocar dessa maneira. Os Halflings, eles se tornaram uma ascendência extremamente envergonhada por essa situação toda, né? Eles têm a esperança ainda de conseguir um dia retomar as suas pedras da Lua, né? Retomar a antiga glória, vamos colocar dessa maneira, né? E eles tentam parecer boas pessoas. Eles tentam ter aquela aparência inicial de ser um povo pacífico, uma galera legal. A gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante no vídeo, mas guarda aí essa informação. E eles continuam venerando a deusa da Lua, Eor.
só que eles fazem isso secretamente, tá? Porque isso tudo tá na cabeça deles misturado com a questão da vergonha pela qual eles passaram. Já os Goblins, eles estão plenamente satisfeitos com o destino que eles têm, tá? Não se arrependem de nada, tá? E louvam abertamente Eor, a deusa da lua. Mas como eu falei ainda há pouco, eles são duas ascendências que estão eternamente interligadas. Mas como é que isso funciona? O livro dá um primeiro exemplo que eu vou comentar aqui com vocês, vou ler um trechinho, mas segura aí porque ainda tem um plot twist no final. Segura aí que o bagulho é tenso. Olha só, vou ler um trechinho aqui. Assim como os Halflings, embora estes o façam secretamente, entre os sacerdotes da lua dos Halflings, alguns pertencem ao Penita, um segmento dedicado ao arrependimento. Seus membros buscam pedras da lua perdidas para restaurar sua ascendência original. Os Goblins, agora, se opõem ativamente a essa ambição e estão felizes da maneira com que são agora. No entanto, olha aí, eles raramente matam Halflings, pois acreditam que a vida de cada Halfling está conectada à de um Goblin. Se você parar para pensar os desdobramentos dessa simples frase aqui, é um bagulho muito doido, né? Então, assim, é como se eles fossem, na visão dos Goblins, uma coisa só. Pelo menos eu vejo assim. Então, eu matar um Halfling, é a mesma coisa. Eu, Goblin, matar um Halfling, é a mesma coisa que eu estar matando um irmão. Pelo menos eu entendi dessa maneira aqui. O que é uma coisa realmente bem diferente do que a gente costuma ver em outros cenários de fantasia medieval. Mas não para por aí, tá? Essa questão da interligação entre Goblins e Halflings, ela vai muito além. E tem a segunda parte que eu falei. Olha só essa viagem. Como eles são o que o livro chama aqui de uma ascendência dupla, em qualquer relacionamento entre dois Goblins ou dois Halflings, né, existe 50% de chance de nascer alguém da ascendência oposta, vamos chamar assim. Oposta só para vocês entenderem o raciocínio da coisa. Então eu tenho um casal de Goblins, por exemplo. Eles vão ter um filho, esse filho pode ser um Halfling. A mesma coisa, um casal de Halflings pode ter um filho que é um Goblin. Já imaginou essa viagem, essa loucura? Né? Então isso é bem diferente e tem o plot twist que eu achei o mais legal, porque olha só, o que acontece por conta dessa situação toda deles, e especialmente se a gente lembrar aqui que os Halflings têm vergonha dessa história toda, e tem vergonha também dos próprios Goblins, tá? Então olha só o que acontece, olha a viagem. Quando uma mulher, né, Halfling, uma mulher Goblin tá grávida, está quase para parir, ela geralmente vai para um local secreto que eles chamam de berço. Né? Esse local pode ser uma ilha, uma ruína escondida, um bosque secreto, é algum lugar recluso e isolado, onde homens não entram. Tá? Os pais dessas crianças não entram. Eles podem ficar ali ao redor, tipo, fazendo uma proteção e tal, não sei o quê, esperando a situação se resolver. E como é que a situação se resolve? Dentro desse lugar, desse berço, existem várias parteiras, né? Tanto Goblins quanto Halflings. E aí, olha só esse lance. A mulher vai ter o filho ali, e se ele for de uma ascendência diferente da dela, essa criança vai ser entregue a alguém que seja da mesma ascendência, e vice-versa. Então, assim, é como se tivesse uma troca de bebês. Então, um casal Goblin que tem um filho Halfling não vai levar para casa um filho Halfling, vai levar para casa um filho Goblin. Entendeu? Mas olha só o detalhe, porque tem um negócio interessante aqui também. Olha só. Mães mantêm as crianças de seu próprio tipo, enquanto outras crianças são dadas às fêmeas daquela meia ascendência. Em um grande berço, mães raramente retornam para casa sem crianças do próprio tipo. E nunca contam aos homens se um recém-nascido é seu filho ou não. Indivíduos normalmente têm alguns pequenos atributos da outra meia ascendência. Ou seja, isso aqui é aquele famoso... quer dizer, não é nem pai é quem cria, porque o cara ele sempre fica na dúvida, se ele quiser enlouquecer com isso, se aquela criança é de fato filha dele ou não. Porque assim, é 50% de chance. Então um casal Goblin pode ter um filho Goblin, mas tem 50% de chance de ser um filho Halfling. Mas a fêmea vai sair de lá do berço com um filho Goblin. Então o cara fica sempre daquele negócio, mas espera, será que é Goblin mesmo? Esse foi um que foi trocado lá e tal? Mas pensa nisso em termos de drama, durante uma situação de jogo, ou seu personagem sendo um filho de um casal numa situação dessa, tá? Isso dá possibilidades dramáticas bastante interessantes, tá? E é uma coisa realmente diferenciada, que eu, pelo menos, nunca vi nada nem parecido em nenhum outro jogo de fantasia medieval. Então, o Forbidden Lands, ele sempre prepara esses plot twists, esses sustos, vamos chamar assim, para dar uma sacolejada nas coisas, né? E dar uma modificada no status quo da fantasia medieval, que muita gente tem como certa e como sagrada ou canônica ou alguma coisa assim. Não, vamos viajar, vamos misturar as coisas, vamos criar coisas interessantes.
Porque assim, no mínimo é interessante esse tipo de situação. Pelo menos eu achei super legal. Já fico imaginando aqui em situações de como poder utilizar isso durante uma mesa de jogo. Mas não acabou não, tem mais situações. Porque olha só, aí... Por conta dessa história toda, nessa divisão das ascendências, vamos dizer assim, e por conta dos Halflings terem muita vergonha de tudo o que aconteceu, eles tentam se manter isolados, tá? E aí vem também as diferenças de como a gente enxerga os Halflings na fantasia medieval clássica e como eles são representados aqui no Forbidden Lands. Porque se você está acostumado com aquele Halfling fofucho, bonachão, num buraco da terra vivia um hobbit... Esqueça isso, meu amigo. Esqueça isso, porque o negócio aqui em Forbidden Lands é hardcore. Então, assim, aparentemente, ele engana bem. Porque os Halflings, eles vivem naquelas vilas, todas bonitinhas e tal, não sei o quê. Mas por trás dos panos, o que que rola? Eles têm uma tendência a varrer todos os problemas para baixo do tapete. Eles não querem encarar seus próprios problemas, suas próprias falhas, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eles têm uma aparência de vida utópica, de vida fantástica, de vida maravilhosa, eles querem passar isso para as pessoas. Tipo, a galera que usa muito o Instagram da vida sabe do que eu tô falando, né? Você quer passar uma imagem de vida perfeita que de fato você não tem, tá? Porque, na verdade, eles têm muita vergonha desse suposto, né, desse lado sombrio que eles têm, dessa história sombria que a ascendência tem, em especial também do parentesco deles, né, com os goblins, dessa ligação próxima que eles têm com os goblins, tá? E eles têm, os Halflings, eles têm uma tendência, tá, de esconder lá no buraco mais profundo da toca os velhos, os desajustados, tá, os desfigurados. Ou seja, eles têm um lado bastante sombrio que eles fazem questão de esconder, têm vergonha disso, mas não deixam de fazer. Eu vou ler mais um trechinho aqui do final, olha só. E aí você pensa, poxa, mas essa galera é meio, sei lá, maluca, sociopata, como é que vai encaixar isso numa aventura e tal? Tem um trecho interessante aqui, olha só. Alguns Halflings se sentem sufocados pela vida idílica das aldeias, ficando inquietos e indo embora, levando a vida como aventureiros, ladrões e, em alguns casos, até mesmo assassinos. Dizem que esses são os nascidos sob a lua sombria, ou enquanto Eor dormia. Também é sugerido que nasceram de uma mãe Goblin, mesmo que suas linhagens sejam um tópico tabu em discussões. Ou seja, dá um plot twist, na minha opinião, dá uma reviravolta aqui no que a gente tem, né, como o imaginário de um Halfling, de um Hobbit, que é assim, muito interessante de explorar, bem legal. E os Goblins da mesma forma, né? Eles são colocados aqui de uma maneira bem diferente do que a gente costuma ver em outros cenários de fantasia medieval, tá? Aqui, eles costumam viver em grupos nômades, tá? Como coletores e caçadores, né? Vivendo pelas florestas e tudo mais. Eles têm aquela questão de criar os lobos para servirem como montaria, né? Então eles têm uma alta mobilidade por conta disso. Eles são espertos, eles são adaptáveis e eles geralmente são contratados até por outros grupos, né? Porque eles são muito bons rastreadores, caçadores e mensageiros, tá? Mas fora isso, eles não são vistos com bons olhos por alguns. Os Halflings, por tudo que a gente já falou aqui, mas eles também não são vistos com bons olhos pela população em geral, porque eles têm, segundo o livro coloca aqui, uma visão muito liberal acerca do que é propriedade. Então eles sempre pegam, tomam o que eles querem ou o que eles precisam. Então, para muitos, eles são vistos como meros ladrões. Druidas e elfos também não curtem muito os goblins, porque eles fazem o que eles bem entendem nas sagradas florestas e tudo mais, né? Então eles vivem a vida como eles acham melhor, como lhes dá na telha, e os druidas e elfos não curtem muito esse estilo de vida goblin, tá? Mas ainda assim, eles têm um ponto que eu acho interessante se a gente comentar aqui. Olha só. Vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Já que os Goblins não possuem uma fachada social para manter, eles são menos apreensivos que os Halflings ao discutir suas relações de sangue e possuem um senso de responsabilidade, embora relutante, com seus parentes tolos. Não é incomum que Goblins vigiem Halflings e venham em seu auxílio caso estejam em perigo, enquanto o oposto é algo bastante incomum. Ou seja, é aquela história, né? Os Halflings têm toda aquela aparência de bonzinhos e tudo mais, mas são uns belos de uns malucos, para dizer o mínimo, né? Loucos. E os Goblins, que têm toda aquela peste, toda aquela fama, na verdade, pelo que coloca aqui, pelo que a gente consegue compreender, tem um senso de honra e um senso de liberdade e um senso de companheirismo muito maior para com os Halflings, muito embora eles sejam sempre desdenhados pelos próprios Halflings, né? Então, essa mudança de pensamento, esse plot twist, essa virada de chave aí, é interessante, como eu falei, para a gente dar uma sacolejada aí no status quo da fantasia medieval, né? E perceber que
não só na fantasia medieval, mas às vezes até na vida, né? As coisas não são exatamente assim tão bonitinhas ou tão certinhas, né? A gente precisa examinar um pouco melhor as coisas e tomar as decisões da forma mais correta possível, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido toda essa doideira, toda essa maluquice sobre os Halflings e os Goblins. Quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário. O que você achou de toda essa zona aí? Vamos continuar esse bate-papo aí nos comentários. Não deixe de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho e a gente se encontra na próxima resenha.